Eu: por que você tem medo? Ele: porque quando há o barulho alto, eu gosto tanto de vê-lo corrigindo-se, de ouvi-lo, de modo que eu prefiro ficar dentro e ouvi-lo direito. Eu: o que é que o barulho alto lhe lembra? Ele: que eu tenho que fazer lumph no banheiro, a mesma coisa que as calças pretas lhes lembravam. Eu: por quê? Ele: não sei, um barulho alto soa como se você estivesse fazendo lumph. Um barulhão me lembra lumph e um barulhinho pipi. Abre parênteses, as calças pretas e amarelas, fecha parênteses. Eu: escute, o cavalo do ônibus não era da mesma cor que um lumph? Abre parênteses, de acordo com o seu relato, ele era preto, fecha parênteses. Ele, muito impressionado: era! Nesse ponto devo acrescentar algumas palavras. O pai de Hans estava fazendo perguntas demais e estava pressionando o inquérito através de suas próprias linhas, em vez de permitir ao garotinho que expressasse seus pensamentos. Por essa razão, a análise começou a ficar obscura e incerta. Hans tomou seu próprio caminho e não produziria nada se fossem feitas tentativas para tirá-lo deste. No momento, seu interesse estava evidentemente centralizado em lumph e pipi, mas não podemos dizer por quê. O caso do barulho foi tão mal enfocado quanto o das calças amarelas e pretas. Suspeito que os argutos ouvidos do menino tenham detectado claramente a diferença entre os sons feitos por um homem urinando e por uma mulher. A análise conseguiu forçar o material de forma um tanto artificial para uma expressão da distinção entre os dois diferentes apelos da natureza. Só posso aconselhar aqueles dos meus leitores que até agora ainda não tenham conduzido uma análise, que não tentem compreender tudo de uma vez, mas que deem um tipo de atenção não tendenciosa para todo ponto que surgir e aguardem desenvolvimentos posteriores. 11 de abril. Nesta manhã, Hans veio de novo para o nosso quarto e foi mandado embora, como tem sido sempre nos últimos dias. Mais tarde, ele começou: papai, eu pensei uma coisa. Eu estava no banho, então veio o bombeiro e desaparafusou a banheira. Depois ele pegou uma grande broca e bateu no meu estômago. O pai de Hans traduziu essa fantasia como se segue: eu estava na cama com mamãe, depois papai veio e me tirou de lá. Com seu grande pênis, ele me empurrou do meu lugar ao lado de mamãe. Vamos manter em suspenso nosso julgamento por agora. Ele prosseguiu relatando uma segunda ideia que tinha tido. Estávamos viajando no trem para Gmunden. Na estação, pusemos nossas roupas, mas não conseguimos acabar a tempo e o trem nos levou. Mais tarde, perguntei: você já viu alguma vez um cavalo fazendo lumph? Hans: vi muitas vezes. Eu: faz muito barulho quando o cavalo faz lumph? Hans: faz. Eu: o que é que o barulho lhe lembra? Hans: como quando o lumph cai no urinol.
O cavalo do ônibus que cai e faz um barulhão com suas patas é, sem dúvida, um lumph, caindo e fazendo barulho. Seu medo da defecação e seu medo de carroças muito carregadas é equivalente ao medo do estômago muito cheio. Por esse caminho indireto, o pai de Hans estava começando a obter um vislumbre do verdadeiro estado de coisas. 11 de abril. Na hora do almoço, Hans disse: se ao menos nós tivéssemos uma banheira em Gmunden para que eu não precisasse ir aos banhos públicos. É verdade que em Gmunden ele tem sempre que ser levado aos banhos públicos na vizinhança para que lhe seja dado um banho quente, travessão, um processo contra o qual ele costumava protestar com lágrimas apaixonadas. E em Viena também ele sempre grita se o fazem sentar-se ou deitar-se na banheira grande. Ele precisa que seu banho seja dado com ele ajoelhado ou de pé. Hans estava agora começando a trazer combustível para análise, sob a forma de pronunciamentos espontâneos seus. Essa sua observação estabeleceu a relação entre as suas duas últimas fantasias, a do bombeiro que desaparafusou a banheira e a da jornada mal-sucedida a Gmunden. Seu pai inferiu corretamente da última que Hans tinha alguma aversão a Gmunden. Isso, a propósito, é um outro bom lembrete do fato de que o que emerge do inconsciente deve ser compreendido à luz não do que vem antes, mas do que vem depois. Perguntei-lhe se tinha medo e se tinha de quê. Hans, de cair lá dentro. Eu. Mas por que você nunca teve medo quando tomava seu banho na banheirinha? Hans. Ora, porque eu sentava nela, não podia deitar nela, era pequena demais. Eu. Quando você foi de barco a Gmunden, não teve medo de cair na água? Hans. Não, porque eu me segurava, então não podia cair. É só na banheira grande que eu tenho medo de cair. Eu. Mas mamãe lhe dá o seu banho na banheira grande. Você tem medo de que a mamãe deixe você cair na água? Hans. Eu tenho medo de que ela me largue e que a minha cabeça mergulhe. Eu. Mas você sabe que a mamãe gosta muito de você e que não vai largá-lo. Hans. Eu só pensei nisso. Eu. Por quê? Hans. Eu não sei mesmo. Eu. Talvez fosse porque você estivesse levado e então pensou que ela não amasse mais você? Hans. Sim. Eu. Quando você estava olhando a mamãe dar o banho de Hannah, talvez você quisesse que ela largasse Hannah para que ela caísse na água? Hans. Sim. O pai de Hans, não podemos deixar de pensar, tinha feito uma ótima conjectura. 12 de abril. Enquanto estávamos voltando de Linz numa carruagem de segunda classe, Hans olhou para o couro preto do encosto dos bancos e disse: isso me faz cuspir. Calças pretas e cavalos pretos me fazem cuspir também, porque tenho que fazer lumph. Eu. Talvez
você tenha visto alguma coisa da mamãe que era preto, e isso o assustou. Hans: sim. Eu: bom, e o que foi? Hans: não sei, uma blusa preta ou meias pretas. Eu: talvez tenha sido cabelo preto perto do pipi dela, quando você estava curioso e olhou. Hans, defendendo-se: mas eu não vi o pipi dela. De uma outra vez, ele se assustou novamente com uma carroça saindo do portão do pátio em frente. Os portões não parecem um traseiro? Perguntei. Ele: e os cavalos são os Lumuf. Desde então, toda vez que ele vê uma carroça saindo, ele diz: olha, lá vem vindo um Lumf. Essa forma da palavra Lumf é bem nova para ele, soa como um termo de ternura. Minha cunhada sempre chama sua criança de Yunf. No dia 13 de abril, ele viu um pedaço de fígado na sopa e exclamou: um Lumf. Croquetes de carne também. Ele os come com evidente relutância, porque sua forma e cor lhe lembram Lumf. De noite, minha mulher me contou que Hans tinha ficado na varanda e tinha dito. Eu pensei para mim mesmo que Hannah estava na varanda e tinha caído de lá. Eu lhe tinha dito uma ou duas vezes para ter cuidado para que Hannah não chegasse muito perto da balaustrada quando ele estivesse na varanda, pois a grade fora projetada da maneira menos prática possível por um serralheiro do movimento secessionista e tinha grandes intervalos, os quais eu teria que ter preenchido com uma rede de arame. O desejo reprimido de Hans estava bem transparente. Sua mãe lhe perguntou se ele tinha preferido que Hannah não estivesse lá, ao que ele respondeu: sim. 14 de abril. O tema de Hannah é o principal. Como vocês devem lembrar-se por registros anteriores, Hans sentiu uma forte aversão pelo bebê recém-nascido, que lhe roubou uma parte do amor de seus pais. Essa antipatia não desapareceu completamente e só foi supercompensada em parte por uma afeição exagerada. Ele já tinha expressado muitas vezes um desejo de que a cegonha não trouxesse mais bebês e que devíamos pagar-lhe algum dinheiro para não trazer mais nenhum de dentro da caixa grande onde estão os bebês, abre parênteses, comparar com seu medo de carroças de mudanças. Um ônibus não se parece com uma caixa grande, fecha parênteses. Hannah grita tanto, diz ele, e isso é uma amolação para ele. Certa vez ele disse de repente: você se lembra quando Hannah veio? Ela ficou ao lado de mamãe na cama, tão bonitinha e boazinha. Abre parênteses, seu elogio soou suspeitamente vazio. Fecha parênteses. E depois, no que se refere ao andar de baixo fora de casa, há um grande progresso a ser relatado. Até mesmo os vagões de carga pesada lhe causam menos susto.
Uma vez ele exclamou quase com alegria: lá vem um cavalo com uma coisa preta na boca. E por fim pude estabelecer o fato de que era um cavalo com uma focinheira de couro. Mas Hans não estava com medo algum desse cavalo. Uma vez ele bateu na calçada com a sua vara e disse: escute, tem algum homem aqui embaixo? Alguém enterrado? Ou isso é só no cemitério? Então, ele está ocupado não só com o enigma da vida, mas também com o enigma da morte. Quando chegamos em casa de novo, vi uma caixa no hall de entrada e Hans disse, abre aspas, Hannah viajou conosco para Gmunden numa caixa como essa. Toda vez que viajávamos para Gmunden, ela ia conosco na caixa. Você não está acreditando em mim de novo? É verdade, papai, acredite em mim. Nós tínhamos uma caixa grande que estava cheia de bebês. Eles se sentavam na banheira. Fecha aspas. Abre parênteses. Uma pequena banheira tinha sido acondicionada dentro da caixa. Fecha parênteses. Abre aspas. Eu os pus lá dentro, de verdade mesmo. Eu me lembro muito bem. Fecha aspas. O que você pode lembrar? Hans, que Hannah viajou na caixa porque eu não esqueci isso. Palavra de honra. Mas no ano passado, Hannah viajou conosco na carruagem. Hans, mas antes disso, ela sempre viajou conosco na caixa. Mamãe não tinha a caixa? Hans, sim, mamãe tinha. Onde? Hans, em casa, no sótão. Talvez ela levasse a caixa com ela? Hans, não. E quando viajarmos para Gmunden desta vez, Hannah vai viajar de novo na caixa. E como foi que ela saiu da caixa então? Hans, ela foi tirada. Por mamãe? Hans, por mamãe e por mim. Depois nós tomamos a carruagem e Hannah foi montada no cavalo e o cocheiro disse, vira para a direita. O cocheiro sentou-se na frente. Você também estava lá? Mamãe sabe tudo, sabe sobre isso. Mamãe não sabe, ela já se esqueceu disso, mas não lhe diga nada. Eu o fiz repetir toda essa história. Hans, depois, Hannah saiu. Como? Se ela não podia andar de jeito nenhum naquela época. Hans, bom, então nós a suspendemos e tiramos. Mas como é que ela podia ter sentado no cavalo? Ela não podia sentar-se de jeito nenhum no ano passado. Hans, sim, ela podia sentar-se muito bem. E gritou, vira para a direita. E chicoteou com seu chicote. Vira para a direita, vira para a direita. O chicote que eu tinha, o cavalo, não tinha nenhum estribo, mas Hannah montou nele. Eu não estou brincando, você sabe, papai. Qual pode ser o significado da persistência obstinada do menino em toda essa bobagem? Oh, não era bobagem. Era uma paródia, era a vingança de Hans sobre seu pai. Era o mesmo que dizer, abre aspas, se você realmente espera que eu acredite que a cegonha trouxe Hannah em outubro, quando até mesmo no verão
Enquanto estávamos viajando para Gmunden, eu notei como o estômago de mamãe estava grande, então espero que você acredite nas minhas mentiras. Fecha aspas. Qual pode ser o significado da afirmação de que, até mesmo no verão anterior ao último, Hannah tinha viajado com eles para Gmunden na caixa, exceto que ele sabia da gravidez de sua mãe? O fato de ele sustentar a perspectiva de uma repetição dessa jornada na caixa a cada ano sucessivo exemplifica uma maneira comum pela qual os pensamentos inconscientes do passado emergem para a consciência. Ou pode haver razões especiais e expressar seu receio em ver uma gravidez semelhante repetir-se nas suas próximas férias de verão. Agora vemos, acima de tudo, quais eram as circunstâncias que o fizeram tomar uma antipatia pela viagem a Gmunden, como indicou sua segunda fantasia. Mais tarde, perguntei-lhe como foi que Hannah realmente veio para a cama de sua mãe depois que nasceu. Isso deu a Hans uma oportunidade de se soltar e de encher bastante o seu pai. Hans, Hannah veio Frau Kraus, abre parênteses, a parteira, fecha parênteses, colocou-a na cama. Ela não podia andar, é claro, mas a cegonha carregou-a no seu bico. É claro que ela não podia andar. Ele continuou sem uma pausa. A cegonha subiu as escadas até o patamar e então bateu, e todos estavam dormindo. E ela tinha a chave certa e abriu a porta e pôs Hannah na sua cama. E mamãe estava dormindo. Não, a cegonha colocou-a na cama dela. Isso foi no meio da noite. Então a cegonha colocou-a na cama muito tranquilamente. Não fez o menor barulho com os pés e depois pegou o seu chapéu e foi embora de novo. Não, ela não tinha chapéu. Quem tirou o chapéu dela? O médico, talvez? Hans. Depois a cegonha foi embora, foi para casa e depois tocou a campainha da porta e todos na casa pararam de dormir. Mas não diga isso à mamãe ou a Tine, a cozinheira. É um segredo. Você gosta de Hannah? Hans. Oh, sim, gosto muito. Você prefere que Hannah não estivesse viva ou que ela esteja viva? Hans, eu preferia que ela não estivesse viva. Por quê? Hans, em todo caso, ela não gritaria tanto e eu não suporto a sua gritaria. Por que se você mesmo grita? Hans, mas Hannah grita demais. Por que é que você não aguenta isso? Hans, porque ela grita muito alto. Ora, ela não grita nada, Hans. Quando ela apanha no seu traseiro nu, ela grita. Você já bateu nela? Hans, quando a mamãe bate no traseiro dela, ela grita. E você não gosta disso? Hans, não. Por quê? Porque ela faz muito barulho com a sua gritaria. Se você prefere que ela não estivesse viva, você não pode gostar nada dela. Hans, concordando. É mesmo. Foi por isso que você pensou quando a mamãe estava dando banho nela, que se ela a soltasse, Hannah cairia na água. Hans, atalhando-me, e morreria. Então você ficaria sozinho com a mamãe. Mas um bom menino não deseja esse tipo de coisa. Hans, mas ele pode pensar isso.
Mas isso não é bom, Hans. Se ele pensa isso, é bom de todo jeito, porque você pode escrevê-lo para o professor. Mais tarde, eu lhe disse: Você sabe, quando Hannah for maior e souber falar, você vai gostar mais dela. Hans: Oh, não, eu gosto dela. No outono, quando ela for grande, eu vou sozinho com ela para o State Park e vou explicar tudo a ela. Quando eu estava começando a lhe dar algum esclarecimento adicional, ele me interrompeu, provavelmente com a intenção de me explicar que não era tão mal assim, de sua parte, desejar que Hannah estivesse morta. Hans, você sabe de qualquer jeito que ela já estava viva há muito tempo, mesmo antes de chegar aqui. Quando ela estava com a cegonha, ela estava viva também. Eu: Não, talvez afinal de contas ela não estivesse com a cegonha. Hans: Quem a trouxe então? A cegonha conseguiu. Eu: De onde foi que ela a trouxe então? Oh, dela. Eu: Onde foi que ela a conseguiu então? Hans: na caixa da cegonha. Eu: Bom, e como é que é a caixa? Hans: Vermelha, pintada de vermelho, entre parênteses, sangue? Eu: Quem lhe disse isso? Hans: Mamãe, eu pensei isso para mim mesmo. Está no livro. Eu: Em que livro? Hans: No livro de ilustrações. Abre parênteses. Eu fiz buscar seu primeiro livro de ilustrações. Nele havia uma figura de um ninho com cegonhas numa chaminé vermelha. Esta era a caixa. Curiosamente, na mesma página, havia também a figura de um cavalo sendo ferrado. Hans transferiu os bebês para a caixa, pois eles não deveriam ser vistos no ninho. Eu: E o que foi que a cegonha fez com ela? Hans: Então a cegonha trouxe Hannah para cá, no seu bico, você sabe. A cegonha que está em Schönbrunn e que bicou o guarda-chuva, abre parênteses, uma reminiscência de um episódio em Schönbrunn, fecha parênteses. Eu: Você viu como foi que a cegonha trouxe Hannah? Hans: Ora, eu estava dormindo, você sabe. Uma cegonha nunca pode trazer uma menininha ou um menininho de manhã. Eu: Por quê? Hans: Ela não pode? Uma cegonha não pode fazer isso. Você sabe por quê? Para que as pessoas não vejam. E então, de repente, pela manhã, lá está uma menininha. Eu: Mas de todo jeito, na época você ficou curioso para saber como foi que a cegonha fez isso? Hans: Oh, sim. Eu: Como é que Hannah era quando ela veio? Hans, hipocritamente: Toda branca e adorável, tão bonitinha. Eu: Mas quando você a viu pela primeira vez, você não gostou dela. Hans: Oh, gostei sim, muito. Eu: Você, no entanto, ficou surpreso de ela ser tão pequena. Hans: Sim. Eu: De que tamaninho ela era? Hans: Do tamanho de um bebê de cegonha. Eu: Do tamanho de que mais? De um lumph, talvez? Hans: Oh, não, um lumph é muito maior. Um pouco menor que Hannah, é verdade. Eu tinha predito a seu pai que seria possível reportar a fobia de Hans aos pensamentos e desejos ocasionados pelo nascimento da sua irmãzinha, mas deixei de salientar que, de acordo com a teoria sexual das crianças, um bebê é um lumph, de modo que a trilha de Hans se encontraria no complexo excremental.
Foi devido a essa negligência de minha parte que o progresso do caso se tornou temporariamente obscurecido. Agora que o assunto tinha sido esclarecido, o pai de Hans tentou examinar o menino de uma segunda vez em relação a esse ponto importante.